Muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta sequência de aulas que serão, né, colocadas por vídeo. Vamos fazer 4 aulas de interpretação histórica, focada no quesito de interpretação dos fatos históricos. 2 serão sobre biografias e as outras 2 serão sobre mídias, né, história em mídias, história em filmes e jogos. Esses 4 vídeos desses 2 temas ajudarão vocês a fazer os trabalhos, as atividades, e serve, né, como um recorte bem específico que ajude vocês a melhorar a quesito da interpretação histórica, que eu espero que seja o ponto mais desenvolvido por vocês ao longo, né, do nosso ano no cursinho. Então vamos lá. Aula de hoje, biografia. O que é uma biografia? Eu peguei esse recorte de tela, esse print do Google, após colocar o que é biografia, bem interessante. Veio a primeira coisa, esse recorte do toda a matéria. A biografia é um tipo de texto que conta a história da vida de alguém. Ela é escrita na terceira pessoa, ou seja, para um narrador que não participa dos fatos contados. Os fatos seguem a ordem dos acontecimentos durante as fases da vida de alguém, que pode ser uma pessoa ou personagem. Eu acho bastante interessante esse recortezinho, porque ele não é o melhor recorte sobre biografia. Porque, bom, primeiramente, biografia serve como tipo de texto, mas o certo é falar que biografia é um gênero literário, né? É um gênero de contar uma história, né? Antes no português tinha a diferença de grafia de história com HI e história com ES, embora não exista mais essa diferença, né? A história seria aquela ficcional e a história seria a matéria, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a biografia nem sempre é na terceira pessoa, né? Tanto que existe o gênero autobiografia, já falo mais dele daqui a pouco, mas não há regra sobre isso, né? Não é uma regra que tenha que ser na terceira pessoa. É o comum, mas não é necessariamente o que acontece. E outra coisa também, escrita na terceira pessoa, mas há uma diferença entre terceiras pessoas. Eu falo disso num instante também, em como as biografias são feitas, mas nem sempre a biografia é feita por alguém que não participa dos fatos contados. Por exemplo, algum filme pode ser produzido, alguma biografia em filme, pode ser produzida pelo filho, pela filha, por algum parente ou algum amigo do personagem que esteja sendo colocado na biografia. Um exemplo recente disso é o Ainda Estou Aqui, né, de 2024, que é uma história colocada pelo filho do Rubens Paiva. Então ele é um narrador que participa dos fatos contados, inclusive a biografia acaba sendo mais... A biografia cobre a vida do pai, mas sobretudo sobre a experiência de quem participa diretamente dos fatos contados, que foi o filho. Os fatos seguem a ordem dos acontecimentos durante as fases da vida de alguém. Outro ponto que não necessariamente é uma regra. É o ideal que siga a ordem cronológica, mas em várias mídias as pessoas utilizam principalmente em mídias que sejam mais de entretenimento, como filmes e coisas assim, a, acontece a biografia narrada em ordens não cronológicas, né, ordens não lineares. Um exemplo recente também é o filme Oppenheimer, de 2023, se eu não me engano, que é colocado em... A vida do Oppenheimer é colocado em diferentes sequências que não seguem a ordem cronológica e, enfim, modificam o filme, né, é, em torno disso. Pode ser uma pessoa ou personagem, realmente, e aí aqui não tem nada a pontuar. Pode ser uma pessoa histórica, uma pessoa ou inexistente, uma pessoa ficcional. Pode-se fazer uma biografia, um estudo de caso, por exemplo, de uma pessoa que não exista, mas, enfim, colocando a biografia dela como interessante para análise, né, e para o entretenimento também. História da vida ou dos fatos de alguém. Vida entre aspas. Por que vida entre aspas ou dos fatos de alguém? Porque, né, sugere-se que a biografia seja uma coisa concisa,
que trate desde o nascimento da pessoa até o fim da vida, até a morte, mas não necessariamente. Não apenas há biografias que são produzidas com a pessoa, né, o objeto da biografia ainda em vida, isso é uma coisa comum, principalmente quando chega no final da vida, e também não tem nenhuma regra que a biografia tem que começar de um determinado ponto. Como assim? A biografia não precisa começar, fulano nasceu em ano tal, cresceu, estudou na escola tal, depois fez faculdade tal e assim por diante. Isso não é uma regra. Isso não é uma regra. Você pode começar a biografia do ponto mais importante para a história. Em livros e trabalhos acadêmicos, coisas assim mais sérias, documentários, geralmente é colocado, né, no nascimento da pessoa, que faça, né, também uma história concisa, que aí sim, para entender todo o background da pessoa, todo o contexto de onde ela veio, para depois explicar o que ela vai fazer na vida. Mas isso não é necessário para o gênero literário biografia, pois uma biografia pode começar no meio do caminho. E aqui temos alguns exemplos que eu gostaria de comentar. Aqui temos um filme, Napoleão, 2024, aliás, 2023. Persépolis, da Marjane Satrapi, que infelizmente faleceu esse ano, é uma história em quadrinhos. Aqui uma thumbnail de um vídeo do YouTube, história do canal Nostalgia, do Felipe Castanhari. E aqui uma imagem, a primeira imagem que eu peguei, que eu pesquisei fofoca, e veio essa imagem, já falo sobre isso. Vamos lá, eu peguei 4 coisas diferentes, todas... Ah, e também um gênero que eu não coloquei aqui, eu vou falar mais dele na próxima aula seguinte a essa, de interpretação histórica, no próximo vídeo. Mas o gênero mais utilizado para biografias em formato de mídia, além de depois do livro, né, é a documentário, o gênero documentário. Mas vamos por partes. Quando se faz um filme, como eu falei, as últimas 2 aulas desse tipo de aula gravada serão sobre filmes, então eu vou deixar para fazer mais comentários sobre isso depois. Eu só coloquei aqui porque, primeiro, esse é um filme que eu duvido que alguém vá ver. Eu já falei em uma das aulas que eu vi esse filme no cinema e foi uma experiência muito ruim. Infelizmente, esse filme não é um bom filme, mas enfim, serve de exemplo aqui por ser realmente uma obra biográfica do Napoleão. Eu já comento sobre ele. Persépolis é uma história em quadrinhos dessa autora que é iraniana e ela fala da vida dela, é uma autobiografia. Vai mais a fundo do que a autobiografia, mas enfim, ela crescendo no contexto da Revolução Iraniana. Na próxima aula sobre século XXI comentarei sobre a Revolução Iraniana, mas enfim, é uma história, é uma autobiografia muito crítica, porque, enfim, aborda toda a perseguição que mulheres sofreram, muito por conta da religião, no contexto da Revolução Iraniana. Mas a gente já fala mais disso daqui a pouco. Eu peguei esse vídeo do YouTube que eu acho muito interessante, que é... aliás, esse vídeo não, mas esse tipo de vídeo, que é a história do canal, né, como que eu criei o canal e coisa assim. Vários canais têm vídeos assim, vários influencers têm algum tipo de vídeo falando da própria biografia. E eu acho interessante esse exercício porque, primeiro, isso conta como autobiografia do porquê o eu do caso no vídeo, Felipe Castanhari, resolvi criar um canal no YouTube. E serve como também isso aqui também serve como documentário, embora bem curto e com propósito de mais entretenimento do que de informação. Mas é um documentário também de como, de novo, o fulano decidiu criar a história criar o canal dele. E também já falo mais aqui daqui a pouquinho. Sobre fofoca, o gênero literário fofoca muito utilizado por pessoas em vários momentos da vida do cotidiano. Um parênteses antes de falar sobre o gênero, é interessante que eu pesquisei fofoca, peguei a primeira imagem que realmente tratasse de fofoca, e foram 2 mulheres retratadas na imagem, né? A primeira coisa, depois apareceram imagens de mulheres falando com homens, homens com mulheres, homens, mas a maioria das imagens retrata mulheres, né? Tem essa conexão entre mulheres e fofoca, que é uma conexão estereotipada, mas enfim, interessante que o Google, né, às vezes demonstra muito. O Google é uma forma fácil de achar estereótipos retratados, né, no cotidiano.
Mas enfim, vamos falar da fofoca. Quando você ou alguém chega e fala, fulano fez isso é uma biografia? Não, não necessariamente. Mas quando a conversa se estende muito e vocês começam, vocês, abre aspas, fofoqueiros, né? Não vocês em geral que estão vendo essa aula, é, e você começa a dar detalhes sobre a vida da pessoa, você começa a fazer uma biografia. Uma biografia muitas vezes crítica, né? Nossa, fulano traiu a esposa dele e porque, enfim, tem isso, isso e isso, porque ele não tá feliz, porque ele não tem moral, porque ele é infiel. Ou, enfim, fulana conseguiu uma promoção, conseguiu demitir uma funcionária rival porque, enfim, criou um caos. Qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de é, informação repassada sobre dados biográficos da vida de alguém, conta como biografia. Toda vez que você vai lá falar de fulano, conta a biografia. E principalmente se o fulano for um conhecido seu, né? Então, sei lá, você não precisa necessariamente ser uma fofoca, né? Mas em uma conversa onde você e um amigo seu estão falando sobre pais, por exemplo, pais conservadores, pais que não deixaram vocês. Oh, imagina a conversa entre, né, dois amigos, ou enfim, dois namorados, um casal, falando de como eles cresceram, né, de como foi a vida com os pais. Um teve pais conservadores e outro teve pais mais liberais, que, enfim, deixavam sair para festas e coisas assim. No momento em que ambos estiverem falando, eu cresci, meus pais me criaram deste jeito porque assim, 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 assado, eles estão fazendo uma obra biográfica também dos pais. E, claro, também, como eu falei, como existe o gênero de autobiografia, não precisa ser na terceira pessoa, você, quando vai lá explicar, enfim, também, qualquer tipo de conversa, explicar por que você resolveu estudar isso, como você chegou até aqui, enfim, qualquer tipo de informação também é uma obra biográfica. Tendo passado isso, vamos então pro, né, ficou claro que tudo isso são obras biográficas, vamos ao cerne da questão, como interpretar uma biografia. Para isso, temos algumas perguntas, né? Primeiramente, a primeira pergunta: quem conta a biografia? Essa pergunta é a principal, sempre tem que entender quem. No caso do Napoleão, é um diretor, o Ridley Scott, ele faz filmes históricos, ele fez Gladiador e outros filmes assim. Ele contou a história do Napoleão, enfim, um diretor do século XXI sobre um personagem histórico do século XVIII, perdão. A Persépolis é da Marjane Satrapi, contando a história dela mesma. Canal Nostalgia, o Felipe Castanhari, também contando a história de si mesmo, e no gênero fofoca, enfim, como exemplo, falaremos aqui falar de uma fofoca de amigas. Fulana falou que ciclana fez isso, 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 só como exemplo. Quem a conta é muito importante, por quê? Primeiro, se for uma autobiografia, toda autobiografia tem que ser levada com um pouquinho mais de visão crítica do que se não for a própria pessoa falando, né? Por quê? Porque veja bem, sou eu falando de mim mesmo. Eu posso chegar aqui e falar que eu era o melhor jogador de futebol do bairro, mas decidi não seguir carreira como jogador de futebol, decidi seguir carreira como professor, porque eu gosto mais de dar aula do que de jogar bola. Qual é o problema disso? Bom, se vocês forem checar os fatos e conseguirem realmente ir atrás da história da minha vida, eu não joguei bola, quer dizer, eu joguei bola na escola, né? Mas, né? Inclusive cheguei a ganhar um interclasse como técnico. Entretanto, eu nunca joguei futebol profissional. E até mesmo essa coisa ganhei uma interclasse como técnico é interessante, porque, de novo, vocês estão confiando na minha palavra. E essa é a questão da autobiografia. Toda biografia você tem que confiar na palavra de quem está falando, mas, sobretudo, quando eu estou falando de mim mesmo, existe ali um conflito de interesses. Dificilmente o fulano vai falar mal dele mesmo, vai admitir erros dele mesmo, e por isso a autobiografia é um gênero um pouquinho mais complicado e um pouquinho mais crítico.
É um gênero, então, que é totalmente regado de mentiras, não tem nenhuma autobiografia que serve? Não. Inclusive, esse esse do YouTube do Felipe Castanhari, para quem já tiver visto esse vídeo, ele fala da história de como ele criou o canal de uma forma é, autodepreciativa, né? Para quem não tenha visto, quem não acompanha o canal Nostalgia, ele começou falando de coisas nostálgicas, então coisas dos anos 90, 2000, jogos, filmes e séries dessa época, e ele diz que nesse vídeo que após um término, ou alguma coisa assim, faz muito tempo que eu não vi esse vídeo, mas enfim, que um término, uma coisa assim muito triste na vida dele, ele foi no YouTube procurar vídeos de nostalgia para ver se dava uma alegriazinha e não tinha, então ele decidiu fazer vídeos sobre esse tema. Mas qual é o ponto? Ele ao admitir e ainda mais, né, colocar na thumb ele com essa expressão de nossa, ao admitir erros, ele tá, bom, ele provavelmente está contando uma história real, não está ficcionalizando a história dele. Pode ser, inclusive, que ele aumentou a parte, abre aspas, triste da história dele como forma de entretenimento, como forma de comédia, mas de um jeito ou de outro. É uma autobiografia que. Autobiografia tem que ser crítica, mas ela não necessariamente é um gênero que já, por princípio, é falso. Não pode ser levado a sério porque, enfim, ele não vai falar mal dele mesmo. Porque às vezes as pessoas falam. Tá, então quem a conta? A pessoa que fez, uma pessoa próxima ou uma pessoa que não tem nenhuma relação com o personagem original? Para quem a conta? Esse é outro ponto muito importante. Todos esses aqui, esses três, são para o público geral. O Napoleão, enfim, filme público geral. Persépolis, uma das coisas que foi criticada nesse livro é que ele não foi lançado na língua Farsi, na língua persa, que é a língua principal do Irã. É uma iraniana, enfim, a Marjane Satrapi, depois ela vai se exilar na França e ela publica isso lá. E, enfim, tem algumas críticas sobre essa obra. Eu discordo de muitas críticas sobre essa obra, mas enfim, isso é um assunto mais complicado. A questão é que não é que ela não fez. Enfim, as críticas falam, ao não colocar legenda em iraniano, depois vai ter o filme também, em línguas iranianas, ela não está publicando isso para os iranianos, ela está publicando isso para quem é de fora. E assim, isso não é uma crítica, isso é um fato. Ela realmente publicou para quem é de fora, para dar luz ao como é a vida de quem estava lá no Irã durante a Revolução Iraniana. Porque publicar uma obra assim no Irã não só tem o problema de censura e o problema, né, enfim, problemas assim, como principalmente já é uma coisa colocada que os iranianos já têm conhecimento sobre o que acontece. E não, a fofoca seria uma fofoca individual, né? Então a biografia é colocada para uma pessoa que o original suspeita que o outro não vai falar, mas às vezes fala, né? Por que a conta? Esse é outro importante. Dá para se dizer que todos esses aqui são por entretenimento? Ele fez Napoleão porque vai dar dinheiro. A Marjane Satrapi fez Persépolis porque também comerciou, é um jeito de ganhar dinheiro, querendo ou não. O Nostalgia aumentou a visualização do canal e a pessoa que contou a fofoca contou isso porque é engraçado, enfim. Sempre vai mais do que isso. Mesmo nos temas mais claros, como beleza, o Ridley Scott queria um filme biográfico histórico intenso e que desse muito dinheiro, um blockbuster, então escolheu fazer o Napoleão. Mesmo respostas mais simples, como sim, nesse caso foi por dinheiro. Não é tão simples assim. Porque, beleza, isso dá dinheiro, mas qualquer biografia bem feita poderia dar dinheiro. E outra coisa, beleza, Napoleão é uma figura muito conhecida, então é óbvio que esse filme vai dar muito dinheiro. Primeiro, não é óbvio, tanto que o filme não foi um sucesso de bilheteria, porque infelizmente ele é muito ruim mesmo, complicado. Mas o ponto principal, como retratar a vida da pessoa. E aí nós chegamos no segundo ponto, que é o principal. Depois estabelecido quem conta, para quem a conta e por que a conta, é a análise da biografia. Então, rapidamente, para terminarmos essa aula e irmos na questão de biografias coletivas, onde eu aprofundo mais essas questões. Primeiro, como o protagonista é colocado inicialmente, tá? Ele nasceu de que contexto?
o Napoleão começa com ele estando ali na Revolução. A primeira cena do filme, que ironicamente é a melhor, mas a qualidade acaba um pouco quando o Napoleão entra em cena, é a execução da Maria Antonieta. A cena é muito bem feita e coloca o Napoleão ali naquele clima. É uma boa cena porque, enfim, a cena é realmente bem construída, mas o que ela estabelece? Napoleão é um ali nos revolucionários. Ele não apresenta nenhuma expressão, isso inclusive é uma das maiores críticas da atuação do Joaquim Phoenix, ele não tem expressão nenhuma ao longo do filme. Se ele estivesse chorando vendo a Maria Antonieta morrendo, já seria um contexto diferente. Seria alguém na revolução que não gosta dos rumos dela. Se fosse ele comemorando que a Maria Antonieta estava sendo executada, seria alguém na revolução que está a favor do que está acontecendo. Mas o Napoleão fica, né, naquela expressão séria de nada acontece. E ele fica assim o filme inteiro. Então não é bom como estabelecer, não é tão bom o estabelecimento do contexto histórico. Aliás, é um estabelecimento bom do contexto histórico, é uma boa cena sobre a Revolução Francesa, embora esteja também errada ali nas datas, mas é uma boa cena de contexto histórico, mas não de contexto biográfico, porque a gente não sabe o que o Napoleão está pensando, a gente só sabe que ele está ali na Revolução. E como vai mudando conforme a vida passa. O Persépolis é muito sobre isso, tem toda a questão de como a sátrape cresce nesse clima de revolução iraniana e as mudanças do governo iraniano e como ela vai mudando, como a família dela vai mudando, sobretudo os pais dela são ativistas, se eu não me engano, meio revolucionários ali, que são perseguidos pelo regime e ela vai crescendo nesse torno e aí toda a história, toda a autobiografia cresce sobre isso. Como ele transforma a história dos outros. E aí é complicado, porque, beleza, a sátrape recebeu o contexto da Revolução Iraniana, o Napoleão da Revolução Francesa, o canal Nostalgia recebeu a influência de um término e uma situação ruim, e a fofoca, enfim, de qualquer situação que tenha acontecido. O fulano transforma a história é muito importante, porque veja bem, o fulano é relevante. Se ele não fosse relevante, ele não estaria na biografia. Espero que todos concordem. Mas o que ele faz que o torna relevante? Ele muda as pessoas conforme o segmento da biografia. No caso, por exemplo, o vídeo do YouTube, o Felipe Castanhari não influencia, se eu não me engano, acho que no final ele fala um pouco de... Porque ele já fez esse filme no momento que o canal dele estava em alta. Mas ele não coloca muito como ele impactou, o impacto dele no YouTube ou em coisas assim. Mas é um bom exemplo de um impacto meio implícito. Ele colocando essa história e você analisando esse vídeo do YouTube com principalmente apoio de outras fontes. No caso, quais fontes? Os comentários do YouTube, eventualmente alguém que fez uma reação a esse vídeo, eventualmente um outro vídeo em seguida desse vídeo, que se não me engano também teve algum vídeo que ele postou assim, que mostram o impacto dele. Então, por exemplo, se o youtuber fala, eu criei o meu canal por causa disso, e nos comentários tem lá, muito obrigado por criar esse canal, porque eu gosto muito desse conteúdo, você vê diretamente o impacto. Esse é um ótimo exemplo, porque não é o cara que está escrevendo a biografia que fala do impacto, né? É alguém de fora, fala, você impactou a minha vida. E, enfim, o Napoleão, voltando a falar também do filme, que eu acho que é o melhor a fazer de análise daqui. Ele impacta muito porque ele vira eventualmente o imperador da França, mas o filme também não retrata muitas consequências em longo prazo dele, mas enfim, como ele vai mudando. E por fim, e aí o principal que a gente vai terminar essa aula aqui. As ações são boas ou más, tanto em motivação quanto em consequência. Ou seja, tem sempre a diferenciação, né? Às vezes a pessoa faz uma coisa ruim, mas a longo prazo tem resultados bons e vice-versa. O que acontece? Eu sempre reforço que nós temos que sair um pouco da moral na análise de interpretação histórica. Entretanto, nós, historiadores, temos que fazer isso. Mas quem conta a história não está muito preocupada em fazer uma história de nuances, de alguém que não é bem, não é mal, faz os dois. Não. A maioria das histórias ou vilaniza ou
mitifica alguém como herói. E o importante é sabermos esses padrões para fazer uma boa interpretação histórica. Um dos maiores críticas do Napoleão é que justamente o Ridley Scott deixa de colocar o Napoleão como herói ou como vilão. E é engraçado, porque no trailer, esse é um dos pontos. O trailer tem uma hora que ele pergunta: Napoleão foi herói ou foi vilão? E no filme isso não é respondido, porque ele, de novo, não tem expressão o filme inteiro, e as ações não são muito colocadas como boas ou ruins. Ah, então é um filme de um anti-herói colocado como ações que são complexas? Não. É que as ações simplesmente não têm um corpo de uma carga emocional. É um filme que é sem emoção e por isso é complicado colocar a interpretação histórica da opinião do Ridley Scott pro Napoleão. Então, por exemplo, quando Napoleão dá o golpe de Estado, ele é visto mais ou menos como o certo ali, porque é um conselho que não é muito bom, mas também é uma cena que ela é regada com umas piadinhas, um pouco de comédia, e ele não muda de expressão, ele não faz nada que seja, nossa, isso aí foi mal. E também nada que, nossa, isso aí foi bom. Ele só é um general que faz guerra. O tempo todo ele é retratado desse jeito. E as grandes consequências, né? O Napoleão, por exemplo, é um ótimo personagem para analisar consequências, porque para muitas pessoas ele, de uma certa forma, salvou a Revolução Francesa. E toda a questão que vem depois da Revolução, os ideais da Revolução, de democracia, tudo que a gente analisou naquela aula, são colocados por conta dele. E aí, ele é lembrado como esse tipo de força. E uma ótima fonte sobre se fulano é bem ou do mal é no gênero fofoca, né? Porque aí falando, ah, o fulano fez isso, e aí isso, no caso, foi uma coisa ruim, todo mundo entende, aliás, o ouvinte entende que a pessoa está criticando, né, o protagonista da fofoca, o objeto biográfico analisado, e é importante entender e aí conectar os fatores. Tá, o fulano foi mal. E quem conta a história do fulano é uma pessoa que já não gostava do fulano. Entende? E conta para outra pessoa que também não gostava do fulano. Então, sei lá, imaginem dois amigos que têm uma pessoa que eles não gostam, tem esse sentimento compartilhado, né? Nossa, a gente não gosta daquele outro estudante porque ele é muito chato e não sei o quê. Se ambos contam uma história um pro outro, colocando as ações dele como mal, tem um conflito ali de interesses que, se uma outra pessoa ouvir, pode interpretar essa biografia como uma biografia com uma carga crítica muito forte, só que forte demais, e acaba sendo mais uma tentativa de vilanizar o sujeito biográfico do que realmente colocar luz às ações dele. Muito obrigado pela aula. Vejam, vamos continuar agora no Biografias Coletivas.